Olá, sejam bem-vindos ao canal e essa é a parte 2 do vídeo Países que podem surgir nos próximos anos. Se você quiser assistir a parte 1, você pode clicar nos cards aí do lado. E eu também fiz um vídeo especificamente com os movimentos do Brasil, então você pode conferir aí também. Começando com Quebec. Quebec é uma das províncias do Canadá. Porém, a sua particularidade é que na região a maior parte da população fala francês e não inglês como no resto do país. Por isso o Canadá tem duas línguas oficiais. Como a colonização na região foi de povos diferentes, a cultura de lá é diferente do resto do país também. Alguns movimentos aconteceram no passado, mas a independência nunca foi para frente. Vale lembrar que uma independência do Quebec não seria tão difícil como em outros países, pois existe uma lei chamada Declare Act, criada justamente por causa dos movimentos de secessão que estavam acontecendo no Quebec. E essa lei basicamente permite que uma província seja independente contanto que certa quantidade da população vote para que isso aconteça. Lembrando que não são citados quanto por cento da população seriam necessários. Talvez 50, talvez 80 ou mais. Enfim, mas a região até então não tem tantos motivos para se separar. Economicamente falando, ela é bem parecida com as outras regiões. E sobre a cultura, algumas pessoas usam esse argumento, mas não é a maioria da população. E ela não está ameaçada ou nada do tipo. Então, pode acontecer se alguma coisa mudar nos próximos anos. Somalilândia. A Somalilândia foi a Somália britânica, e logo depois do fim das colonizações, ela se uniu com a Somália italiana, formando a Somália unificada. E como aconteceu com vários outros países africanos, o que mais houve depois disso foram golpes de estados, guerras civis, guerras entre clãs e tribos diferentes. Então, em 18 de maio de 1991, essa parte da Somália declarou independência. Porém, até hoje, quase 26 anos depois, ela não foi reconhecida internacionalmente como um país, se tornando um país de fato. Ou seja, ele se declarou independente, porém ninguém reconheceu. Enfim, então eles estão na luta. Porém, quem sabe nos próximos anos eles consigam ser reconhecidos. Iraque. As fronteiras do Iraque foram criadas pelo Império Britânico, forçando pessoas de diferentes grupos a conviverem juntas. E eles ficaram assim por algum tempo, principalmente pelo comando do ditador Saddam Hussein. Certeza que você já ouviu falar sobre esse cara alguma vez na TV. Que manteve o país unido à força. Após a sua morte, o país está dividido em basicamente 3 grupos, de 3 regiões diferentes: os sunitas, os xiitas e os curdos, sem falar do Estado Islâmico, que tem bastante influência na região. Quando essa guerra acabar, é provável que eles se tornem países diferentes, apesar de que a situação no Iraque é bem mais profunda e complexa do que isso. Mas não vamos entrar em mais detalhes nesse vídeo. Líbia. A situação da Líbia é bem parecida com a do Iraque. As fronteiras foram criadas artificialmente pela Itália, que foi o país que a colonizou, forçando povos diferentes a conviverem no mesmo país. E quando o ditador Muammar Gaddafi, que ficou no poder por mais de 40 anos, foi morto em 2011 durante uma guerra civil entre os rebeldes e os apoiadores do governo de Gaddafi, algo similar ao que está acontecendo hoje na Síria, a união do país ficou ainda mais fragilizada. O país é historicamente dividido em 3 regiões: a Tripolitânia, Cirenaica e Fazânia. E desde 2014, o país está em uma nova guerra civil. Provavelmente no fim das contas, ele acabará sendo dividido em 3, ou essa guerra continuará eternamente. Califórnia.
O movimento está sendo chamado de Calexit. Esse movimento ganhou bastante força recentemente com a vitória de Donald Trump. A região da Califórnia é uma das regiões que mais apoiam os democratas, o partido da Hillary. E muitos deles não gostaram dos resultados da votação. O grupo conhecido como Yes California registrou oficialmente sua iniciativa e estão prevendo que uma votação acontecerá em março de 2019. Ainda há muita coisa a acontecer. A proposta precisa passar por uma votação popular e recolher no mínimo 500 mil assinaturas e depois ser aprovada pelo Estado, sem falar da barreira da Constituição americana que impede que o Estado seja independente, pois ele é parte inseparável dos Estados Unidos da América. Os argumentos oficiais do grupo são aqueles mesmos argumentos, que o Estado da Califórnia sozinho seria a sexta maior economia do mundo, pagam mais impostos ao governo federal do que recebem em retorno e que a região é culturalmente diferente do resto do país. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas foi um movimento bem interessante porque foi muito de repente. Assim, óbvio que já tinha a ideia, mas só porque o Trump se elegeu, esse movimento explodiu. Enfim. Havaí. Havaí é um dos 50 estados dos Estados Unidos, porém ele é uma ilha que nem ao menos está ligada ao continente. Muitos havaianos querem a independência, pois alegam que os Estados Unidos anexaram ilegalmente esse território, violando tratados e leis internacionais, e atualmente suprime suas manifestações culturais e prejudica o meio ambiente local. Alguns ainda falam que os norte-americanos destroem a sua cultura e ameaçam a segurança do povo havaiano por causa das bases militares que existem nesse lugar. Outros movimentos separatistas famosos nos Estados Unidos são o do Alasca e o do Texas. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante, aqui embaixo, ó. E também ativa o sininho chato aí, porque senão o YouTube não notifica. Não se esqueçam de deixar sua opinião sobre o vídeo e deixar algum assunto que vocês gostariam de ver. Eu estou pensando em fazer um vídeo também sobre como seria os países se eles fossem juntos. Por exemplo, uma união da América do Sul ou uma união da África. Enfim, acho que seria um assunto bem interessante e alguns de vocês já haviam falado sobre isso nos vídeos passados. Então deixe sua opinião, o que você acha que aconteceria se a América do Sul fosse unificada hoje. Se você gostaria que isso acontecesse, enfim, deixe sua opinião que talvez ela possa aparecer no vídeo, sabe? Também não escreve um textão, velho, que textão é foda, ninguém gosta de textão. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, fui.